Muito bom dia a todos. Hoje é dia 19 de maio de 2020. São 8 horas e 36 minutos. Dia de muito sol. Tem uma nuvem. E umidade baixa. O tema que eu estou tratando aqui, no momento, alguns vídeos anteriores, é sobre a Imaculada Concepção de Jesus. Procurando, com base na mensagem do Grau de Abidrushim, na Luz da Verdade, esclarecer que é absolutamente impossível uma mulher engravidar sem ter tido relações sexuais com um homem. Estamos falando aqui especificamente no caso de Jesus. Jesus Cristo, cujo pai foi o centurião Creolus. Então existe muita restrição, muita ignorância. Digamos, entre 99% dos autodenominados cristãos. Porque é claro que tem aí pelo menos 1%, talvez 10% que chega a colocar em dúvida. Mas a maioria não vai falar. Porque imagina numa reunião aí, de qualquer igreja dita cristã. Seja católica, evangélica, protestante, tradicional, enfim. Se alguém ousar questionar essa questão, o bando, né, de fanáticos, presunçosos vão atacar, vão jogar pedras. Né? Então, aquelas pessoas que questionam assim, geralmente guardam para si, né? Porque não se acostumaram com aquele tipo de evento, assim, de crença, maioria hereditário, passado de pais para os filhos, e vão nessa toada, né? Porque também não encontram nada assim, uma opção que possa substituir, e vão levando. Mas quando se reflete com calma, se tem a conclusão que no caso de Jesus, ele teve que se sujeitar a todas as condições humanas, desde a sua concepção. E concepção imaculada se refere ao espírito, ao espiritual. É que a concepção tinha que ser puro, de um amor puro, entre um homem e uma mulher. Tem que ter um receptáculo puríssimo para que possibilitasse a encarnação do Filho de Deus, Jesus. Somente isso. Essa questão aí de visibilidade no sentido terreno são concepções da sociedade humana, puramente conceito terrenos. Tá certo? Instituições terrenas. Por exemplo, pode se questionar os casamentos, tá? Vamos falar dos casamentos que, vamos supor, isso já é raro hoje, né? No sentido estrito de virgindade. Um casal que, como outrora, né?
não tão distante, assim, 50, 100 anos, que era, pode ser relativamente comum uma mulher e um homem se casarem sem ter tido relações sexuais, casaram, vamos supor, virgens, principalmente no caso da mulher, especificamente, né? No caso do homem não era assim exigido isso, né? O percentual de mulheres que casavam virgens eram muito maiores do que dos homens. Até porque as mulheres geralmente, principalmente antes, né, se casavam mais cedo, assim por volta de 20, 25 anos, assim, vamos supor, em média, enquanto que o homem uns 30 anos, até porque a mulher amadurece interiormente mais cedo do que o homem, né? Pode-se ver que você vê uma adolescente aí de 15 anos, vamos supor, já está se caminhando para a idade adulta, né? É, vamos supor, a maioria, uma mulher, uma, uma moça de 15 anos, 15, 16 anos, já transparece uma maturidade, até mais idade, 18, 20 anos, né? E ela já mostra uma certa é, maturidade mesmo, né? E que o homem geralmente não tem nessa idade. Um homem um adolescente, um moço aí de 15, 16 anos, geralmente ainda está com uma certa infantilidade, né? Modo de falar, e, enfim, as atitudes, né? É até raro, né? Encontrar hoje, inclusive hoje, né? De 15, 16 anos, que você já mostra uma maturidade, um modo de se comportar. E uma mulher não, a mulher já tem. Então já se. Por isso eh, a mulher geralmente casa mais cedo, pelo menos antigamente. Hoje já é diferente. E virgem. O percentual é muito maior. Vamos supor, dizendo uns 50 anos atrás, 100 anos atrás. Né? Hoje as coisas estão um tanto mudadas. Né? E, e o homem não. O homem que casaria aos 25, 30 anos, né? É, geralmente não era virgem. Né? Bom, mas então essa questão então, vamos dizer, é puramente terreno. Né? Mas no sentido espiritual, o fato de o que vale é o amor puro. Essa questão de concepção imaculada é quando existe realmente o amor, independente se seja casado ou não, se seja virgem ou não virgem, né? Certamente Maria era virgem corporealmente também, porque ela era muito jovem, né? Devia ter uns 18 anos. Creolos, Creolos era um centurião romano, ele era um jovem também, ia ter lá seus 25 anos, talvez 30, né? É, possivelmente não era virgem, né? Então, mas no caso se fala da mulher, né? Porque são todos esses conceitos, né? É, restritos, né? Humanos se levam. Só que tem algum significado, mas para uma encarnação isso não tem nada a ver com pureza ou não. Porque, vamos ver, vamos supor, muitas pessoas poderiam casar virgem, mulher, mas o interior dessa mulher é de fato puro, né, no sentido espiritual? Não, geralmente não, porque começar porque que a mulher de hoje pode-se dizer que vamos colocar 90% já encarna um karma muito elevado para ser resgatado, enfim. Então, estão mais ligados às trevas
do que a luz. Então, isso, em termos de leis terrenas, assim, dos conceitos estritamente humanos, terrenos e falhos, né? Isso pode parecer algo assim que traz uma respeitabilidade, enfim, um conceito maior. Mas o que importa sempre é o interior, né, em questão. Agora, Abdustin tem essa dissertação no volume 2, A Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Isso na obra Mensagem do Grau, na Luz da Verdade. Então, eu estou lendo aqui trecho, é uma dissertação de 5 páginas, dissertação número 44, do segundo volume. E alguns trechos para talvez fazer uns comentários. Então, vamos ver aqui. Ao corpo de criança em formação, no ventre de Maria, destinado a Jesus, que em tais contingências se tornou um receptáculo puríssimo, foram dadas condições terrenas para uma imaculada concepção espiritual, a encarnação que se opera em meados da gravidez. Meados é justamente quando o feto, lá para os quinto mês, já se adquire uma certa maturidade, de forma que o sangue começa a circular. Aí é interessante, quando só quando a alma se encarna no feto, né, que está no ventre da mãe, é que passa a circular o sangue. Porque há uma ligação da alma, desde a concepção existe essa ligação. A alma que está no além, ela se sente atraída a um casal, enfim. Isso independente se sejam almas mais ou menos carregadas de karmas, mais ou menos ligadas a trevas, ou então, no caso, a luz, né, ligado à luz. E conforme a qualidade espiritual do, do casal, né, enfim, do pai e da mãe, elas são atraídas a esse tipo de alma, né? Então, não necessariamente na hora da concepção. É claro que a alma tá atenta lá, né? A atração da igual espécie vai ligar a um casal humano, independente se estejam casados ou não. E então, agora a encarnação, vamos supor, da alma, há fios de ligação. Agora, esses fios são construídos, pode ser também no princípio da gravidez, primeiros meses, enfim. Porque aí também, isso é um pensamento meu, não necessariamente exatamente na hora da concepção que, que essa alma esteja de posse, vamos supor, daquele corpo. Porque isso depende dos fios, conforme a sintonização de radiação que vai se ligando ao feto, ao mãe, ao pai também, né? Agora, no caso, nesses primeiros meses ou dias tal, depende também do círculo de amizade dessa mãe, do pai, para atrair esse tipo de alma. Porque não é necessariamente a mãe que atrai essa alma, condição da irmã, mas também do pai e às vezes o círculo próximo dessa mãe e desse pai, que convivem, né, diretamente. Pode ser, de repente, do avô, da avó, enfim, alguns amigos, enfim, possa atrair. Então, por causa disso que é importante, especialmente a mãe, né, ter um preparo
para recepcionar uma alma é, da luz, vamos dizer assim, uma alma boa. Agora, uma concepção puramente carnal, é, que se leva só em conta o sensualismo, isso vai trair só almas do submundo, vamos dizer assim. Até que nem presas à terra estão dos submundos mesmo. De tal forma que as encarnações hoje, as encarnações, esse tipo de relações existem, tão densas, tão materializada, com conceitos puramente terrenos, de ambição, de sensualismo, enfim, tão superficiais, que atrai almas do submundo, constrói pontes. Né? E daí o que se vê hoje, né? No mundo, assim, a qualidade humana, né? Vamos supor, cada vez mais está mais oposta. Tem os bons e os ruins, estão cada vez mais visível, né? E a qualidade da atual civilização humana, né? A gente vê assim com tanta corrupção, tantos crimes hediondos, enfim, aí pode-se ter uma noção de que tipo de relação que existe, né? Que permite uma encarnação. Né? No caso da encarnação de Jesus, não se tratava de uma das muitas almas ou centelhas espirituais que aguardam a encarnação por desejarem ou precisarem passar por uma vida terrena, a fim de se desenvolverem, cujo corpo de matéria fina ou manto fosse mais ou menos turvo, isto é, maculado, com que a ligação direta com a luz fica obscurecida e temporariamente cortada por completo. Então é isso. No caso de Jesus não se tratava de uma encarnação simples, mesmo que seja uma encarnação, uma ligação, uma concepção no sentido boa, vamos dizer assim, que tenha paz, que pessoas boas, né? E por isso atraia, onde existe amor realmente, e atraia almas mais ou menos comprometidas com karma ou não, e que necessitam da encarnação, porque para resgatar karma, e ou então é, porque somos espíritos desenvolvidos, então nós necessitamos de certo número de encarnações. Mesmo que todas as encarnações tenham corrido de forma, vamos supor, normal, de acordo com as leis de Deus, que se não há comprometimento de karma através das ações, vamos supor que aí é possível que um espírito em desenvolvimento, com 10 encarnações, já possa ascender para o paraíso. Mas isso não acontece, né? Com a atual humanidade que foi se comprometendo cada vez mais, né? Para a materialidade, devido ao pecado original. Agora, o que é o pecado original? Foi a prevalência do raciocínio. Quando o ser humano deixou de lado sua intuição, cada vez foi se ligando mais à matéria. E daí ele foi se comprometendo, né? E necessitando de mais encarnações e cada vez acumulando karmas, necessitando de resgate. E aí o livre-arbítrio ficou comprometido, né? Porque um livre-arbítrio realmente livre, ele se guia pelo espírito, pela intuição. Então ele sempre escolhe caminhos bons. Ele não se compromete. Agora, um livre-arbítrio que está de uma pessoa que tem muitos karmas a ser resgatado, ele sempre ele tá freado no seu desenvolvimento, vamos dizer assim, que ele não está
Ele não está livre para caminhar diretamente à luz, vamos dizer assim, a sua autoconsciência espiritual. Ele sempre está precisando ir resgatando suas culpas, seus karmas. Né? Então ele está atrasando o seu objetivo final, que é de todo ser humano, que é a obtenção da autoconsciência espiritual, que nos dá o direito de voltar conscientemente para o reino espiritual, não necessitando mais das encarnações. Então é isso, a encarnação de Jesus era completamente diferente, né? De uma encarnação comum. Agora, existe também a questão das encarnações, e estou falando de espíritos humanos, que, que eles vêm em missão, em uma determinada missão. Né? Então ele já está livre dessa roda de encarnações, ele já saiu desse ciclo, ele já é um espírito autoconsciente, mas ele vem em uma missão, então ele aceita as condições que são necessárias para isso. Né? Ele não pergunta o que ele vai atravessar aqui na Terra, as condições de sofrimento, às vezes até defeitos físicos, mas é, ele vai cumprir, para que ele cumpra a missão dele, de acordo com o estágio de desenvolvimento da humanidade, ele vai precisar daquelas condições. Né? E isso pode acontecer em casos extraordinários. Né? Por exemplo, é, um ser humano que nasce sem as pernas, por exemplo, e sem os braços. Nem sempre ele pode ser que ele esteja cumprindo um karma violento. Às vezes não, pode ser um espírito que está cumprindo uma missão. Então ele já vem no interior para estimular as pessoas, ver a superação, enfim. Então pode ser. Pode ser que na maioria das vezes é de karma mesmo, mas às vezes não. Só a pessoa que tem um vidente, assim, que tem uma espiritualidade, pode identificar naquelas pessoas um espírito que está cumprindo uma missão e se sujeitou àquelas condições. Ou então um espírito que nasce em extrema pobreza, né? Tá certo? Mas é claro que aí os pais teve no caso de um espírito que cumpre uma missão, que vem sem karma, ele tem que ser necessariamente encarnado em uma família, nos pais, que tem um amor puro, tá certo? Porque senão não seria possível atrair esse espírito. Tá? Mesmo que esse casal seja pobre, em péssimas condições financeiras, enfim. Mas eles para atrair essa alma, esse espírito que vem cumprir uma missão, eles têm que oferecer as condições espirituais, né, para poder se ligar a esse espírito, olha aí, né, e trazer para a encarnação. Agora, diferente de, de um espírito comum, que ele já tem um karma muito pronunciado, e, enfim, ele vai se encarnar, seja com defeito físico, ou então condições muito precárias, mas ele também pode se superar, tá certo? Ele está procurando resgatar seu karma e se obter sua autoconsciência. Ele pode também, e, embora muito mais rápido, se superar, se tornar um exemplo. Né? Mas geralmente, quer dizer, a finalidade dele, né, desse espírito, era simplesmente resgatar o seu karma e seguir
em busca da sua autoconsciência, que é tudo que acontece com todo espírito, vamos supor, comum, o que mais prevalece. Pode-se dizer que 99,9% das pessoas que estão encarnadas são espíritos que não conquistaram a sua autoconsciência e está em busca dessa autoconsciência. Seja com mais ou menos karma acumulado. Porque nenhum karma realmente é muito mais raro, né, encontrar. Mas também pode se encontrar. Na encarnação de Jesus, tratava-se de um processo de irradiação vindo de Deus, otorgado por amor à humanidade que andava imersa em trevas, forte o suficiente para nunca deixar que se interrompesse a ligação direta com a luz primordial. Então, completamente diferente, né? Encarnação de, de Deus, né? Filho de Deus é Deus. Por amor à humanidade que andava imersa nas trevas. Forte o suficiente para nunca deixar que se interrompesse a ligação direta com a luz primordial. Isso produziu uma ligação íntima entre a divindade e a humanidade em uma unidade, que se assemelhava a uma coluna luminosa de força e pureza inesgotáveis, sobre a qual tudo quanto é inferior tinha que resvalar. Assim nasceu também a possibilidade de ser transmitida a verdade pura, aurida da luz, bem como a força, para que fossem realizados atos que pareciam milagres. Então, Jesus, com a força inenteal de Deus, a força viva, ele produzia milagres. Mas mesmo esses milagres estavam de acordo com as leis de Deus. É claro que os milagres que ele fazia, um espírito humano, mesmo puro, ele não seria capaz, ou pelo menos com aquela força, né? Mas isso estava dentro das leis de Deus, como nos casos que Jesus ressuscitou uma menina, filha de um publicano, né? Ele viu que, então, quando aquele publicano foi a Jesus, pedindo, né? Implorando a Jesus que fosse até a casa dele, que a filha dele tinha acabado de falecer e ainda ele tinha esperança que ela voltasse à vida. Aí Jesus foi lá. Até ele afastou aquelas carpideiras, né, que já estavam fazendo aquela choradeira e tal. Você quer que eu ressuscite a sua filha, né, ou trate sua filha, né? Porque Jesus, primeiro ele via o estado que estava aquela pessoa para ver se é possível ou não ressuscitá-la, né? Então, a primeira providência expulse essas carpideiras, porque ela interfere, né? Ele chegou lá e falou assim, saiam para fora. As carpinteiras insistiram, continuavam lá, aquela choradeira, né? Então aí ele falou lá para o publicano, você quer que eu trate da sua filha? Expulsem elas. Aí ele expulsou. Aí ele ficou lá junto, sozinho, no quarto, com, com a moça que estava, a alma já tinha saído do corpo, mas ainda existia aquele cordão prata que ainda estava ligado ao corpo, mas o coração estava parado, né? Mas ainda existia aquela ligação, né? Então ele se ajoelhou, fez uma oração e viu e até ele sentiu pena, né? Porque viu que a moça estava liberta, a alma dela estava feliz, porque estava se sentindo bem, né? Mas mesmo assim ele viu que ela necessitava continuar a viver para a sua evolução, ou sei lá, resgate kármico, enfim, havia necessidade. Então ele trouxe a alma de volta e ela ressuscitou. E no caso de Lázaro, a mesma coisa. Ele já estava lá, acho que 3 ou 4 dias, já tinha sido enterrado.
Mas o cordão de prata ainda estava ligado entre a alma e o corpo terreno. E da mesma forma, por isso que Jesus chegou lá e viu Lázaro no além matéria e viu que seria necessário para ele, tudo que ele fazia, ele levar em condição a própria pessoa. Então ele via que seria adequado que ele ressuscitasse. Então ele ordenou, Lázaro, volte ao corpo. Então ressuscitou Lázaro. Mas ele, se tivesse cortado essa ligação, o cordão de prata, né, o cordão umbilical, né, uns dizem que esse cordão sai a partir do umbigo, né, do corpo terreno, ou então da cabeça, da nuca, né, parte coronal. Então, eu não sei exatamente, mas existe essa ligação, lógico, tudo que é um cordão de prata quando nós dormimos, né? Então, estamos dormindo, a alma já está fazendo sua viagem, mas tem ali essa ligação. Se durante o sono, por uma razão ou outra, cortasse a ligação, seria na nossa morte. A narrativa das tentações no deserto mostra como foram vãs as tentativas das correntes das trevas para conseguirem manchar a pureza da intuição e causar malefícios. Então é isso, Jesus teve todas as condições corpóreas de encarnação e essa ligação entre a luz estava latente em Jesus mesmo quando ele não teve aquela consciência de quem ele era. Isso só ele passou a ter quando ele foi batizado por João Batista. Então ele teve a consciência e ele era muito jovem, devia ter uns, me parece, 17 anos. Depois que ele foi para o deserto. Ele passou, acho que, não muito tempo como as pessoas pensam. Talvez uns 2 ou 3 anos. Uma suposição, pode ser mais, uns 5 anos. Mas o fato é que Jesus só não tem a tradição em que ele teria ficado 3 anos que ele tinha iniciado a missão. Mas ele, a partir do momento que ele saiu dessa caverna, do deserto, ele já iniciou a sua missão. Agora, possivelmente, no início ele não tinha os discípulos, ele caminhava só. Depois de algum tempo que ele encontrou João, Pedro e o irmão de Pedro e o irmão de João, foram os 4 primeiros discípulos de Cristo. Então talvez por causa disso que os discípulos narraram, talvez isso seja nos últimos 3 anos.